Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais em todo lugar do Brasil e também no mundo. E uma ótima manhã para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental. Olha só, o tema de hoje é pra lá de interessante. Tem a ver com os nossos hábitos alimentares. O que nós comemos, o que nós ingerimos. Tá tudo correto? Tá tudo bem? Tá tudo legal? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas existem hábitos que vão além e que pouca gente conhece. Você já ouviu falar sobre vegetarianismo, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre isso e mais além, vamos falar sobre o veganismo, né? Não é moda, né? Não é mas é um hábito. E trouxemos aqui duas especialistas para a gente conversar sobre este assunto hoje. Pois é, conosco aqui para debater, para discutir este assunto, convidamos a Carla Escoda. Ela é nutricionista, pós-graduanda em Nutrição Clínica Funcional. Ela é membro do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional e da Sociedade Vegetariana Brasileira, co-orientadora e fundadora do LANF, lá da PUC Goiás. Ela vai explicar para nós o que é o LANF depois, tá? Ela é nutricionista da equipe do Dr. Weder William, do Instituto Cirúrgico MedPlastic e da equipe NutriCook, com atendimentos em ênfase para vegetarianos e veganos. Bom dia, Carla. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui hoje conversando com vocês, falando um pouco da minha prática e da minha experiência de vida. Beleza, ótimo. Conosco também Nayara Assunção. Ela é administradora, empresária e organizadora do GoVegan, feira criativa e gastronômica. Vegana, ela é vegana e ativista pelos animais, pelo direito, né, dos animais. Participa como voluntária do grupo Bicho Solto e redes sociais com o objetivo de divulgar o veganismo, como o Guia Curió, Meninas Veganas e Junk Food Vega. Bom dia, Nayara, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite também. Pois é, né? Adorei esse assunto. Já tem tempo que a gente quer divulgar, desde que a gente quer falar sobre esse assunto. Vou começar aqui pela doutora Carla. Me diz uma coisa, Carla. O nosso cérebro, né? A gente tem esse conhecimento de que, essa informação de que o cérebro humano, né, teve um maior ou melhor desenvolvimento a partir do momento em que o homem, né, passou a ingerir carne lá há muitos milênios. Passou a ingerir a proteína animal e isso ajudou o cérebro a desenvolver. Isso é um fato científico? Sim, a gente percebe que isso antigamente, a gente pode dizer que é um fato científico. No entanto, se a gente pensa como era a alimentação, né, há anos atrás e como é a alimentação hoje, a gente percebe uma grande diferença que não no âmbito animal, mas todo o consumo de produtos industrializados, né? Então, antigamente a gente tinha mais uma base que era de carnes e cereais, verduras, frutas, e a partir do momento que a gente foi tendo já uma industrialização, isso foi se mudando. Então, hoje a gente percebe que a maioria das pessoas, o hábito alimentar se dá mais por produtos industrializados do que em si comida de verdade. Quando a gente pensa na carne, a gente poderia pensar que é necessário a carne por conta para ter força, para ter desenvolvimento, massa muscular. No entanto, isso não é verdade, né? A gente pode ter todos esses aminoácidos essenciais provindos de fontes vegetais e não necessariamente só da carne animal. Então, lá no passado, realmente o cérebro dos primeiros hominídeos teve esse salto evolutivo devido à proteína animal. Isso é um fato científico, está comprovado. Sim, né? sim. E hoje, né, continuando a ingerir essa proteína animal, significa que o nosso cérebro vai continuar desenvolvendo, nós vamos ficar assim,
melhores? Quem dera do ponto fosse, de vista, né, do cérebro, um Quem dera. cérebro com maior capacidade, melhor ou não? Eu acredito que não, porque na verdade isso é um conjunto. Quando a gente pensa na alimentação, não é só o alimento em si que vai dizer, né, pra gente ter um maior desenvolvimento ou não. É um conjunto, e junto disso também os hábitos alimentares e principalmente pensar em corpo, mente e espírito. Não adianta, às vezes, até ter uma alimentação adequada se você não está bem com a família, se você não faz uma atividade, se você não dorme bem. Então, quando a gente pensa em alimentação, não é só o que você come, mas como você come, como aquele alimento chega até o seu prato, qual a sua consciência de alimentação e de vida, né? Então, eu acredito que esse desenvolvimento não é só por meio do alimento, mas das suas atividades diárias, com as pessoas que você convive, o ambiente que você vive. Legal. E às vezes, ou quase sempre, a gente não pensa nisso, né? Que a alimentação é muito mais do que ingerir alimentos. Exatamente, na verdade você tem que pensar, não é só, você come por quê? Eu gosto sempre de perguntar isso para os meus pacientes. Você come por compulsão, por fome, por necessidade, por tristeza, por agonia, por sofrimento, para encher a barriga? E olha que tem gente, sim, tem um programa na TV fechada, né, que fala justamente sobre isso, né, os casos de obesidade mórbida, que na sua maioria, ou 100% deles, são distúrbios emocionais. Com né? certeza, que você desconta. Muitas pessoas descontam, às vezes, sua tristeza, sua raiva, sua briga, seu sofrimento, sua alegria no alimento. E aí você começa a ter aquele estímulo de compulsão alimentar, que é o que a gente pega hoje, por isso que tem tanta obesidade. Exato. Nayara. A Nayara é vegana, né? Coordena aí uma feira que é interessante. Eu já fui nessa feira, a Go Vegan, né? Ela acontece em espaços diferenciados, mas ela está aqui para falar para a gente, né, sobre a experiência dela. Nayara, quando você começou a pensar em mudar a sua alimentação? Eu coloquei aqui antes dieta alimentar, mas eu vou tirar essa palavra dieta, porque eu sei que essa palavra, às vezes, assim, a gente não compreende a razão, né, profundamente o que essa palavra quer dizer. Mas quando você começou a mudar a sua alimentação, porque hoje você é vegana, você sempre foi vegana? Nasceu vegana? Quem dera, né? Não nasci vegana. Essa mudança tem uns de 3 anos pra cá. Eu passei a ajudar os animais que até então eram cães e gatos. Ajudar, o que você fala é o quê? Resgatar. Você vê um bichinho na rua, aí você vê a ONG pedindo ajuda e pede um caso, compartilha no Facebook, aquelas coisinhas que quase todo mundo tem uma compaixão e se compadece ao ver um caso desse, né? Um cachorrinho, um filhotinho fofinho. Exatamente, eu já fiz muito disso. Faço, aliás. E aí, no meio desses grupos, sempre tem os grupos dos veganos. E ali eu fui aprendendo que, além do cães e gatos sofrendo, havia outros animais em momentos de sofrimento, que acontecia todo dia, toda hora, sempre. Eu nunca tinha me atentado para como que era o processo de produção do alimento. Não só a carne, mas assim, tudo. Como que chegavam os industrializados, como que era feito o leite, o queijo. Então, eu passei por um momento de pesquisa e aí eu fui entender como que era aquilo. Foi levado pela curiosidade. Curiosidade. Não é possível que só cachorro e gato sofrem. E aí, o que você descobriu? Que todo mundo sofre. Todos sofrem. E nós também sofremos, o ser humano, nesse processo? Sim, a transição, ela pode ser traumática para alguns, né? Mas se a gente tiver informação, apoio da família, apoio de amigos, frequentar eventos e lugares que são mais receptivos para isso, para esse momento, facilita bastante. O que foi mais fundamental ou decisivo para você fazer essa mudança? Deixar de comer carne. Aliás, você não apenas deixou de comer carne, né? Porque o veganismo é bem mais do que isso, né? Mas nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Eu quero saber assim, o que foi fundamental ou mais decisivo para essa mudança na sua vida, essa mudança alimentar? Eu não quis ser responsável, eu não quis ser cúmplice disso. Se eu poderia fazer um prato com grãos, legumes, vegetais, feijão, se eu descobrir que o feijão, os leguminosos poderiam substituir, que isso não teria prejuízo à minha saúde, não faz sentido. E aí eu decidi que então não, se eu poderia trocar
eu ia trocar, eu ia tentar. Uhum. Me diz uma coisa, Nayara, uma curiosidade minha. Eu ainda não estou lá, estou nesse processo de mudança, né? Mas já deixei de comer muita coisa, né? Sempre que eu vou a nutricionista, a minha gastro, né? Das primeiras vezes ficavam assim, né? Nossa, mas você faz tudo isso, aí faço, né? Mas a questão do sabor, né? A questão do sabor, como é que foi isso? Você deixar coisas, por exemplo, como carne, que para muitos é um absurdo, né? Porque carne é bom, né? Aquela tira né? De carne descendo do espeto ali, ensanguentado, não, cheio de gordura. Inclusive, os nutricionistas, alguns falam esse sabor que a gordura desperta na gente, né? Nas pessoas que comem carne. Como é que foi, assim, essa transição? Porque você, quando muda de alimento, você muda também de gostos, de sabores, né? Foi complicado para você? Não foi complicado. Foi, assim, levou-se um tempo. Não foi decidi hoje e amanhã já estava tudo certo. Eu adaptei meu paladar, igual você falou. Eu descobri, depois a Carla vai explicar certinho, a questão do umami, que é o quinto sabor que a carne tem. Que é aquela coisa que pega na boca. E o cogumelo também tem isso. Tem outros alimentos, outras fontes vegetais que também tem. Então dá pra você ir brincando com a questão do paladar, o doce, o azedo, o amargo e o umami. Até se adaptar a isso. Até se adaptar. Fazia substituições de uma coisa para outra. Os pratos básicos, lasanha. A gente fazia lasanha vegana e ia substituindo. Até eu perceber que realmente eu não precisava ficar adaptando toda hora, todo prato para ser igualzinho. E descobri outros paladares, coisas que eu não comia. Abóbora. Eu era uma pessoa que não comia abóbora. Eu adoro abóbora. Eu também adoro abóbora. Hoje eu como abóbora. E abóbora você faz muita coisa, muita igual receita com abóbora. Igual a mandioca, né? Mandioca. Fiquei sabendo de inhame. Inhame também, né? Aprendi a comer. Isso assim, não sei se é o nosso solo brasileiro, né? Mas mandioca é uma coisa, mandioca, batatas, as batatas, né? E não só essa única batata que a gente conhece na vida, né? Mas aonde você joga, isso cresce, né? De tão abençoado. Eu não sei se é o alimento em si, se é a terra, mas enfim, é um solo sagrado esse nosso, né? Muito bem. E você joga a mandioca em qualquer canto, nasce, né? Mandioca esse alimento é brasileira, poderoso, né? Então Nós temos que tomar cuidado porque a Monsanto tem projeto para nossa mandioca, viu? Fiquei sabendo, né? Mas isso é uma coisa. Tem uma que eu já comi, às vezes meu sogro leva para lá. Ela é laranjada. Já tá mexida com enxerto. Mas é uma modificação legal para ficar melhor ou ela não? É mais saudável, mas é enxerto, não é transgênico. E ela fica com mais beta-caroteno, porque é uma mandioca laranjada. Mas... O beta-caroteno esse aspecto, esse nutriente alaranjado, que é o da cenoura, né, Carla? Da cenoura, da laranja, da abóbora, que a gente estava conversando. Me fala sobre esse quinto sabor, eu não sabia. Como pois é. Na verdade, é mais ou menos igual a Nayara explicou. E eu só friso mais uma coisa. Hoje a gente percebe que a maioria das pessoas perderam o paladar. Porque todo alimento acaba sendo mascarado. Ou por açúcar, tudo tem que ter açúcar, até um suco, um café. E tem que ter um sal. Então, e na verdade não é nem o sal, é o glutamato monossódico, que está presente principalmente nesses temperos prontos, temperos completos que as pessoas colocam em grande quantidade. E nos alimentos industrializados de forma geral. Então as pessoas acabam perdendo o paladar. E é uma coisa que eu tento sempre frisar com os meus pacientes, é ir diminuindo esses aditivos alimentares que já estão relacionados com muitos disruptores endócrinos e alterações no metabolismo, e que acaba tirando esse sabor. A pessoa para de sentir até o sabor da comida, né? Então, por isso que às vezes fala, nossa, vou na Nutri, aquela comida sem graça. É porque você não tem paladar, você não tem papila gustativa. Então, o que a gente faz? Porque muito mais que uma dieta, é ter hábitos saudáveis. Então, você vai reduzindo essa quantidade a cada semana. Uma tática que às vezes eu uso muito com o paciente é tentar queimar a língua. Toma uma bebida muito quente que você queima e aí você vai produzir novamente as papilas gustativas para você sentir o gosto do alimento. E isso tem dado muito certo. É mesmo? Porque é mais ou menos 7 dias para as papilas na nossa língua, elas morrem e nascem de novo. Então é sempre um prazo de 1 semana. Por exemplo, você coloca uma colher de sopa de açúcar para adoçar o suco, não tire de uma vez, senão você não vai conseguir. Comece de uma colher de sopa para uma colher de sobremesa, depois uma de chá. Cada semana e você vai reduzindo a quantidade de açúcar e começa a sentir o gosto do alimento.
Como tudo na vida é aprendizado, quer dizer que na alimentação também não tem segredo, é uma questão de aprendizado também, de mudar, de experimentar. Hábito de você experimentar, que é a base praticamente, que é o que eu sempre falo, tanto no âmbito vegetariano e vegano, você descobrir novos sabores. Hoje a gente tem a segunda sem carne, né, que é para você descobrir novos sabores, então que eu acho super válido você, porque as pessoas são muito restritas, acaba sendo aquele mesmo café da manhã, almoço, jantar, então tem que aprender a experimentar novas coisas. A gente aprende tanta coisa, né? Por que na alimentação tem que ser a mesma coisa? Né? A gente tem uma variedade muito grande. Eu gosto de falar que sempre assim, porque eu sou vegetariana e as pessoas falam, eu não como trigo, não tomo leite, não como queijo, não como carne, nem peixe, porque quando a gente fala não come carne, a pessoa sempre fala, né, Nayara? E nem peixe você come? Não, nem peixe, nem frango. Aqui de queijo com presunto. Isso, nem embutidos, né? Então aí a pessoa sempre pergunta, mas você come o quê? Tem tanta coisa para comer. Né? Eu particularmente, eu vou me usar aqui como exemplo, assim, porque eu estou nesse processo, mas aí essa pergunta que você fez, assim, é comum as pessoas fazerem. Mas você come o quê? Eu criei uma hashtag, e come o quê? Né, para mostrar sempre no meu Instagram, tudo que eu posto eu coloco. E come o quê? Para mostrar, olha aí, você vai num prato, você vai comer num restaurante por quilo, sempre tem alguma opção. Pelo menos arroz e feijão vai ter. Então você vai comer. A tal da leguminosa que a gente tem que comer é o quê? Feijão. Feijão. Variedades de feijão. Dá pra fazer hambúrguer, dá pra fazer bolinho, dá pra fazer... Brownie, que é a opção doce. Dá pra fazer infinidade de coisas. E aí a gente tá acostumado a comer como? Em caldo. E pronto. Dá pra fazer ele salada gelada com arroz, dá pra fazer até arroz tipo salada. Ele mais gelado, você deixa ele de molho, e aí depois coloca outros vegetais juntos e coloca junto, às vezes, um broto. Aí mistura uma lentilha, põe um grão de bico. Se for o azuki. Exatamente. É porque a pessoa quer chegar correndo ali em casa porque tem trabalho, porque tem escola, porque tem faculdade, porque tem o curso, que tem tudo, e a vida toma conta do nosso tempo, e aí sobra pouco tempo para uma das coisas mais importantes, que é o alimento. Olha só, vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta. Conexão Ambiental. Voltamos aqui com o nosso programa Conexão Ambiental, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Brasil Central, em cadeia com a nossa RBC FM para toda a Grande Goiânia. E o nosso tema de hoje é veganismo. Você sabe o que é isso? Conosco aqui neste debate, Carla Escoda, ela é nutricionista, pós-graduanda em nutrição clínica funcional. Ela faz parte da equipe da NutriCook, com atendimentos em ênfase para vegetarianos e veganos. Conosco também Nayara Assunção, administradora, empresária e organizadora da GoVegan, feira criativa e gastronômica. Você precisa conhecer. Nós vamos falar sobre esta feira daqui a pouco. Ô, Carla, me diga uma coisa, ser vegetariano ou vegano significa tomar certos cuidados com a alimentação? Vamos dizer que quando a gente pensa em hábitos alimentares, então, o que muda entre um vegetariano, um vegano e uma pessoa que come carne vai ser unicamente a fonte. A preocupação que eu tenho com o paciente é a mesma. Na verdade, os cuidados que você tem, você já começa a ter... Ao se tornar vegetariano, você já tem o cuidado, porque você começa a se preocupar como aquele alimento veio parar na sua mesa. Então, acho que já é um cuidado que você começa a ter quando você se torna vegetariano ou vegano. Quando a gente pensa, poderia pensar assim, eu tenho que ter um cuidado maior com o ferro, com a B12, com o cálcio, que são umas coisas que as pessoas mais me perguntam. O cálcio do leite, o ferro da carne e a vitamina B12. No entanto, tantos estudos na parte da científica quanto na prática, a gente percebe que não é só vegetariano e vegano que tem que ter cuidado. Eu atendo indivíduos vegetarianos, veganos e carnistas, ou seja, indivíduos que comem carne, e a gente percebe deficiência de ferro, de proteína e de B12. Então, na verdade, não é só vegetariano e vegano que mesmo tem que ter cuidado. Comendo carne, mesmo comendo carne, tem deficiência de vitamina B12, de ferro. Porque quando a gente pensa em nutrientes, de uma forma geral, a gente não pode pensar ele só isolado. E o ferro? E o cálcio? A gente tem que pensar em tudo. É um conjunto. O nosso corpo é um maquinário que depende de várias coisas, né? Então, o cuidado que a gente tem na alimentação é realmente
tentar comer o maior número de nutrientes todos juntos, né, ao longo do dia. Então, na verdade, é um cuidado que você tem, mesmo você sendo vegetariano, vegano ou carnista. Então, quer dizer que o hábito de ingerir carne diariamente não livra as pessoas de deficiências alimentares. Não mesmo. Não, né? Pego muitos pacientes que comem carne, uma quantidade alta, e tem deficiência de proteína, deficiência de cálcio, deficiência de ferro, de zinco. E aí, come carne, porque na verdade, a gente precisa, a primeira coisa é ter saúde intestinal. Então não adianta pensar, porque a vitamina B12 ela é produzida por bactérias que estão lá no nosso intestino. Não está na carne. Não está na carne, então ela vai ser produzida. Então se a gente pensa numa vitamina B12, a gente pensa no ferro, eu tenho que pensar primeiro em absorção. Não adianta pensar só o que eu como. Eu falo que eu não estou preocupado com o que você come, eu estou preocupado com o que as suas bactérias fermentam. Então hoje, essa saúde intestinal importa muito mais do que em si a fonte alimentar, porque se você come carne, a proteína ela vai ser degradada em aminoácidos. Se você come feijão, proteína vai ser degradada nos mesmos aminoácidos. Então eu tenho que me preocupar com essa absorção de aminoácidos provinda lá no meu intestino. Quer dizer, se essa flora intestinal, ou é fauna intestinal... Microbioma, que é o que a gente usa hoje. Olha só que lindo, né? Se não tá legal lá dentro, não adianta você... nada. Pode comer uma tonelada de comida, de tudo, de e carne. E hoje a gente já vai... tem vários estudos, né? Que hoje o que a gente mais estuda é intestino, é uma das coisas que eu mais estudo. Até a relação do consumo de carne vermelha com câncer. Por exemplo, para pacientes oncológicos, a gente não utiliza. Carne é a primeira coisa que a gente descarta, porque ele já tem um potencial cancerígeno. Em 2014 foi lançado um deadline que falava exatamente isso. Comer mais de 100 gramas de carne por dia aumenta o risco em 17% de câncer do intestino. As pessoas não comem 100 gramas por dia. Um prato geralmente tem 200, fora o que come no jantar. Então esse risco é bem aumentado. E eu já trabalhei em hospital de câncer e a gente percebe realmente um risco maior e uma associação com esse consumo. Já tem vários estudos condizentes com isso. Aí, Nayara, por que a culpa cai no colo do vegano, do vegetariano, hein? Porque, né, é o espelho, você não come... né? O culpa tá refletindo aí. Você sente isso? Você sente essa cobrança? Ou já sentiu mais? Já por não senti comer mais. carne. A cobrança de ser saudável, a cobrança de estar sempre disposto, alegre, aquele exemplo de perfeição. Mas não existe, nós somos humanos, né? Ser vegano é um ato político, é um ato de ativismo pelos direitos dos animais. Estou ali advogando por eles todos os dias. Mas isso não quer dizer que a gente tenta ser uma boa pessoa, a gente tenta comer certinho. Mas nós não podemos também nos cobrar a ser perfeitos, porque isso não vai existir, né? Me fala mais sobre sobre esse ativismo, sobre essa atitude do vegano que é diferente do vegetariano. O vegetariano apenas ele deixa de ingerir... É como se fosse mais ou menos assim. A gente tem, no vegetarianismo, tem algumas subclassificações, digamos assim. Ovo-lacto vegetariano, que come ovo, leite e derivados. Lacto vegetariano, que come leite e derivados, mas não come ovo. Ovo vegetariano, que come ovo, mas não toma leite. E o vegetariano estrito, que não come ovo, nem leite, nem derivados, nem mel. Já o vegano não é só o ato de não comer carne, é o animal por completo. Então, além de não comer a carne, eu não vou usar o couro, eu não vou usar a lã, eu não vou usar o mel, eu vou usar melado de cana. Na verdade, é uma consciência, é muito mais uma visão de mundo, tanto ser vegetariano quanto vegano, né? Só que você vai como se fosse tendo essa consciência pelo animal de forma completa, não só a carne. Mas, por exemplo, eu não como a carne, mas eu não tomo leite e eu não uso nada provindo que venha da vaca. E ainda sou contra a forma que ela é morta. Então, na verdade, é uma visão de mundo que você tem. Você começa a passar isso até para as pessoas, né? E aí, Nayara, me explica aqui, porque o vegano tendo essa consciência, né, em relação a todos os animais, a gente pensa, por exemplo, os cosméticos que a gente usa, shampoo, sabonetes, batom, enfim, toda produto de limpeza também, tudo isso só existe porque antes de nós usarmos, eles são testados em animais. Aí tem toda uma complexidade. Existe o produto cruelty-free, né? Que ele é sem crueldade, mas na verdade não é sem crueldade. Porque ele é não testado em animais. Mas isso não significa que ele não tem componente de origem animal na fórmula.
Então, sim. um produto vegano, ele não é testado e também é livre de ingredientes. Ingredientes, né? O vegetariano, até então, mesmo que ele seja vegetariano estrito, ele não está muito preocupado com a origem do corante, com a origem das vitaminas adicionadas, que são os aditivos, origem dos conservantes, a questão do corante cochonilha. Todo produto rosinha que tem na gôndola do mercado industrializado tem um corante vermelhinho, que ele é natural, ele não é muito alergênico, então é o que as indústrias optam mais. Mas aquilo nada mais é do que a cochonilha, ou carmim. Que é? Um pulgão esmagado. Então, Esmagado. Nós comemos... Nós não, né? Muitas pessoas Come comem pulgão carmim, esmagado. que é cochonilha. Gente do céu, sabia disso? Vocês estão comendo pulgão esmagado. É natural. Sabe-se lá... Então, nem tudo que é natural é, de certa forma... Não é vegetal, né? Nem tudo natural é vegetal. Aliás, vira e mexe aí, a gente está vendo aí, né, extratos de tomate, ketchup, vira e mexe. Pelo de rato. Tem pelo de rato, tem unha de rato, tem unha de tolerados cava, ainda, né? Isso eu não entendo. Pois tem que ter nível gente, tolerável. existe, assim, está acima do tolerável. Significa que diariamente o produto industrial que você come, que você compra, certamente ele tem um nível tolerável desses detalhes, né? Chocolate Exato. e tomate. Todos os produtos com chocolate e tomate têm esses níveis. Gente, Uau. fazer um molinho de tomate em casa é fácil. Joga lá na panela de pressão se tiver com pressa. Pronto. E aí ele rapidinho desmancha. Já tem um molinho gostoso. Certo. Nayara, o mercado vegano vem crescendo, né? Particularmente eu noto isso, né? E você é coordenadora de um espaço aqui em Goiânia, que é o GoVegan. Fala para nós sobre ele. Quando é que surgiu? Como é que foi esse processo até essa feira se concretizar? A feira começou em junho do ano passado. E até então, nós éramos um grupo de amigos, né? Sim, informal, virtual, que fazia um encontro ou outro, um piqueniquezinho, juntava para jogar uma conversa fora, debater os assuntos. E eles sempre tinham um outro fazendo troca. E a gente tinha essa necessidade de comer mais, de trocar outros produtos, de ter acesso a coisas, porque Goiânia não tinha tantas opções. Se tinha, a gente não estava conectados a elas. Então, a ideia de fazer uma feira é justamente oferecer um espaço onde as pessoas encontrem variedade de produtos, livre de testes e veganos, próprios para consumo, né? A pessoa vai chegar lá, ela vai achar o cosmético, ela vai achar a maquiagem, e ali ela vai ter uma variedade de opções. Tem o artesanal, tem o orgânico, tem o importado. E aí ela vai olhar ali o que é acessível a ela, né? Então nós temos muito essa questão, assim, para todos os públicos, uma área livre de crueldade. E tem palestras também, né? Sim, lá na Vila Cultural Cora Coralina, que fica ali ao lado do Teatro Goiânia, é um espaço do governo, e a gente usa lá para fazer as nossas feiras uma vez ao mês. E lá é um espaço muito amplo, tem uma sala de mídia, multimídia, e permite a gente passar documentários, a fazer palestras, bate-papo e oficinas, sempre gratuito e aberto ao público. E que tipo de temas e assuntos são abordados nessas palestras? O que as pessoas indo lá vão ter de conhecimento, de informação? A gente coloca tudo que é relacionado ao veganismo, mas não necessariamente cite a palavra veganismo. Por exemplo, nutrição. A Carla já foi lá uma vez falar sobre nutrição funcional. Sustentabilidade, resíduo, consumo sustentável, destinação do lixo, hortas, né, cultivo, punks. Punks são as plantas alimentícias não convencionais. É do mato que a gente come, algo muito mais nutritivo do que a gente está acostumado a comprar na gôndola. Esses dias, por falar em punks, gente, punk é isso que a Nayara está falando, são plantas, são alimentos que nós não comemos e que existe aí, está aí na natureza disponível para nós, né? O Cerrado é rico dessas punks e por acaso aqui no corredor aqui da televisão aqui, da TV Brasil Central, aqui na agência Brasil Central, né? Aqui em Goiânia, tem beldroega. Adoro beldroega. Só que é ornamental. Olha só.
Né? Para uma outras pessoas é o mesmo que tivesse um pé de alface, né, ali ornamentando. É beldroega. É igual né? ora pro nobis, né? Ora que as pro pessoas nobis. costumam nem saber o que é, né? Exatamente. Aquele pincel é um mato que tem em toda esquina, tem. Qualquer calçadinha meio quebrada tem um tal do pincel. Ou Emília. Que é aquela florzinha bem fininha, que na ponta é rosadinha, que ela abre assim. Aquilo é comestível. É alimento. Se a gente plantar em casa, longe da poluição, longe dos dejetos dos animais e tudo mais, é algo totalmente saudável para se comer. Carla, essa pergunta que eu vou fazer agora aqui, ela tá bem mais certa, né? Quem está nos acompanhando já percebeu. Mas o brasileiro se alimenta bem? Existem deficiências na nossa alimentação? Muitas. Na verdade, quando a gente pensa até em desnutrição ou carência nutricional, poderia pensar só num quadro de uma pessoa que é magra, né, que está desnutrida. No entanto, nós temos hoje indivíduos que são obesos, extremamente desnutridos. A alimentação hoje, infelizmente, digamos assim, tanto pelo processo industrial, trouxe muitas coisas boas, mas perdeu o principal, que é o que eu falo: comer comida de verdade, o simples, né? Então hoje acaba as pessoas tendo uma alimentação rica em conservantes, produtos industrializados de forma geral. Por quê? Exatamente o que você falou, não tem o tempo, tem que ser coisa corrida. Aí eu falo, nossa, e por isso eu vou comer qualquer coisa? Não é bem assim, né? É sempre o simples, evitar comida de pacote, desembale mais, ou descasque mais e desembale menos, né? Então hoje o lanchinho é tudo por meio da embalagem. Na verdade, o alimento, a casca, é a embalagem do produto. E de preferência o alimento orgânico, que você pode consumir até a casca, que é a parte da maioria dos nutrientes. Você pega, por exemplo, uma batata doce. A parte das antocianinas e a parte roxinha dela, que é interessante, a gente tira a casca e não come. Tira a casca da abóbora, vai tirando a casca de tudo, e que na casca a gente tem muitos componentes e nutrientes que são essenciais para o nosso corpo, mas tudo tem que ser orgânico, porque se eu pego um alimento desse que não é orgânico, o agrotóxico está principalmente na casca. Então, vou tendo um aumento desse agrotóxico que vai sendo um tóxico para o meu organismo. Por falar nisso, passeou pelas redes sociais, Facebook, um vídeo. Eu achei muito curioso, fui fazer o teste e constatei na minha casa. Mostra uma pessoa, uma mulher, falando sobre a maçã, que ela é coberta com uma cera. Sim. Né, com cera de como carnaúba. cera, né? E é natural aquela cera. Pois é, e aí eu fui, inclusive saiu uma matéria na revista Globo Rural explicando que as maçãs importadas, muitas delas, não todas, muitas delas vêm com essa cera que é a parafina. Não há como controlar isso, etc. Mas que a maçã nacional, a maçã brasileira, ela vem com esse óleo, com essa cobertura, mas é proveniente da carnaúba. Ou seja, é natural. E nem todas as empresas também, produtoras de maçã, usam. Essas mais, assim, a Fuji geralmente não tem. São essas mais diferenciadas, aquelas que não dá o ano todo, porque todo alimento tem época. Quando a gente começa a consumir o alimento orgânico, ou pelo menos priorizar o alimento da época, a gente consome um alimento com menos agrotóxico, porque ele já está na época dele de floração. Então, e tem sua proteção natural, né? E eles precisam colocar menos aditivos, né? Isso vale para tudo. Como que você tem um suco de caixinha que dura um ano? Carla, você já tinha respondido um pouco essa pergunta que eu vou fazer agora, mas é justamente sobre os alimentos industrializados. Decorrente aí, né, da vida corrida que nós temos, a praticidade. O que é saudável e o que não é saudável? Eu sempre falo assim, as pessoas vão, eu carrego uma barrinha de cereal porque é prático. Quer coisa mais prática que uma banana? Muito mais barato, muito mais saudável. Barrinha de cereal, que antigamente era prescrito até por muitos profissionais nutricionistas, é um componente cheio de açúcar. Aquela liguinha transparente é frutose, xarope de frutose. A gente começa a perceber até a demanda de carga de pessoas com intolerância. Pega muita intolerância à frutose. A pessoa acha que é fruta.
Meu querido, quem dera se fosse a fruta. Não é a fruta, é o alto consumo de produtos aditivos que tem xarope de glicose. Então você pega, por exemplo, quer algo mais prático, carregar uma fruta e castanhas, faz um mix de castanhas, compra vários chips, coloca num saquinho, num pote, faz chips de batata doce, chips de mandioca, chips de coco, toma isso com chá, dá uma certa saciedade muito melhor do que os tão terríveis pacotinhos, né? Mas, Carla, se o argumento da praticidade não convence, o argumento do custo convence? Quer dizer, mesmo muito. Não convencendo? Eu vou muito com... Eu tenho paciente que fala, não, mas comer saudável é caro. Tem uma coisa que fala assim, ser vegano é caro, né, Nayara? Nossa, porque ser vegano é muito que eu quero fazer. caro. É muito caro ser vegano. Eu falo, é caro. Aí eu costumo pegar um paciente, vou com ele no supermercado. Geralmente eu vou no supermercado e levo ele à feira, para ele ver a diferença, porque falam sempre que orgânico é mais caro. Mas onde você compra? Temos tantas feiras, por que você vai comprar logo no supermercado? Vai ser muito mais caro, né? Então, por exemplo, se pega na questão da praticidade e custo, aí eu levo o paciente para o supermercado, ele pega o que ele está habituado a comer e eu pego o que ele tem que comer. Dá uma diferença gritante, que ele fala, meu Deus, é só isso que eu tenho que comer, porque a comida de pacote, ela é cara. É caro. É mesmo? Cara, por quê? Primeiro, não dá 100 gramas de saciedade. batatinha frita, R$4 hoje em dia. Você pega Com aqueles R$4. produtos, exatamente, com R$4 para fazer muita coisa. Então, esse âmbito de custo é porque realmente as pessoas comparam até o preço, por exemplo, de uma coisa com outra. Eu pego, por exemplo, uma barrinha de cereal e faço o preço, por exemplo, com castanha. A castanha é caro, mas barrinha é R$1. Será? Vamos comprar e vamos fazer um mix e a quantidade que você tem que comer. Dá muito menos que uma barrinha e muito mais saudável. E não pensar só na questão do custo, mas ou eu falo sempre assim, ou você vai comprar, você vai gastar seu dinheiro com comida ou com remédio, decida. Né? Ou você vai gastar com comida agora, ou você vai comprar com remédio daqui a alguns anos. A escolha é sua. E aí o custo do remédio não entra na discussão, né? Nem depois, do remédio, nem do tratamento hospitalar. Exatamente, Eu economizei muito. Mesmo consumindo orgânicos na feira. E lá, assim, aqui em Goiânia a gente tem opções de orgânicos, mas não é tudo. São mais grãos e mais hortaliças. Então, Sim. frutas, eu já desisti de achar. Se alguém achar, me fala. Muito bem, vamos a mais um intervalo e a gente volta na sequência. Conexão Ambiental. Voltamos aqui ao nosso Conexão Ambiental, aqui pela Rádio Brasil Central, em cadeia com a nossa RBC FM 90,1 para toda a grande Goiânia. O tema de hoje, veganismo. Estamos aqui com duas maravilhosas pessoas, né? Até o momento aqui nesse bate-papo muito legal, muito gostoso. A Carla Skoda, que é nutricionista, pós-graduanda em nutrição clínica funcional. É nutricionista da equipe do Dr. Weder William, do Instituto Cirúrgico MedPlastic. E ela também da equipe NutriCook, com atendimentos em ênfase para vegetarianos e veganos. Gostei. Conosco também Nayara Assunção, administradora, empresária e organizadora da GoVegan, feira criativa e gastronômica. Falávamos aqui sobre os alimentos industrializados, doutora Carla. Então é complicado, né? Esse argumento da vida corrida, de chegar em casa, fazer uma coisa em 2 minutos, e eu me preocupo, eu acho assim, estarrecedor, depois que eu fui ler um pouco, sobre aqueles macarrãozinhos instantâneos. Nossa, terrível, né? Os famosos. Aquele é um veneno. Com aquele tempero, eu falo, meu Deus, que é coisa mais prática que fazer macarrão. E temos várias opções de fazer macarrão, né? Às vezes é uma coisa que eu sempre brinco. Eu falo assim, as pessoas acham que nutricionista tem muito tempo, né? Porque eu ainda sou vegetariana e ando com a minha lancheira. Eu chego em casa, trabalho, tenho que fazer a minha marmita do dia à noite, do outro dia, e nem por isso. Porque o que muda de um pro outro é o que eu priorizo, a minha alimentação no hoje. Coisa que a maioria das pessoas não faz, vão carregando com a barriga e entra naquilo que a gente falou, né? Você come por quê? Eu como para nutrir meu corpo, minha mente, não simplesmente para ingerir uma caloria vazia. Isso faz toda a diferença, que é o que eu trabalho com eles, a questão da consciência alimentar. Então você começa
começa a ter tanto essa parte da reeducação alimentar quanto a consciência de saber como o alimento vem parar até a sua mesa, como você come, em que lugar, até o ato de mastigar influencia. As pessoas não mastigam, não comem, vivem com o celular na mesa. Celular não vai pra mesa. E aí aquela comida seca, aquele prato sem cor, tem que tomar uma bebida gaseificada ou açucarada para descer e não larga o celular. Você para de ver a sua volta, você não vê o que você está comendo, você não estimula o seu organismo a ter mais saciedade. Enfim, a alimentação é um conjunto, né? Não é simplesmente colocar comida para dentro. Aí 10, 15, 20 anos depois vem o preço disso, né? O custo desse tipo de hábito. E aí a gente começa a pegar, eu acho tão normal já saber que muitas doenças estão associadas com alimento. É só você pensar o que você coloca para dentro do seu corpo todos os dias. Alimento, né? Então, como é que isso? Ou isso vai afetar de alguma forma, ou trazendo algum benefício ou malefício. E hoje a gente tem inúmeras doenças que, claro, como nutricionista eu sempre coloco o alimento como primeira fonte. A gente tem várias doenças que são associadas com alimentos. Você pega gastrite, intestino solto ou preso, diarreia, obstipação, dor de cabeça, enxaqueca, né, distúrbios de sono, a pessoa não dorme, ansiedade, e entre várias outras coisas, né, desde até as mais complicadas. Você pega um câncer, você pega uma síndrome metabólica, um diabetes, uma hipertensão, e as pessoas acham que alimento não influencia nada disso. Como assim? Tudo isso por conta acarreta por conta do seu hábito alimentar, a forma que você come, o que você come. Se não é pela nossa saúde, então vamos pensar por outras questões também, a ambiental. Menos industrializado é menos lixo, é menos embalagem, é menos poluição. É menos poluição, e principalmente pelos animais, porque ali atrás tem alguém sofrendo a dor, a crueldade no seu prato também, né? Nayara, mas parece assim que o sofrimento do animal não é algo assim que a gente discute muito, que a gente se toca ou se interessa muito, não é verdade? É um assunto que a gente evita. Ninguém quer falar pra se constranger, pra sofrer, pra sentir culpa. Não é um assunto agradável, né? Mas ele é importante conversar, e tem várias formas de abordar isso. Tem o documentário mais leve, tem o texto mais leve, e aí você vai passando por graduações. Eu acho importante a gente ter conhecimento e saber como funciona a indústria. A indústria engloba tudo, engloba de vegetais e animal. E pra gente conhecer como que chega ali o seu prato, o que eu como, o que eu consumo. Uma amiga minha viu um cachorrinho sendo atropelado na rua. E ela ficou muito chocada com aquela cena. E ela ficou tão chocada que naquele dia ela não comeu carne no almoço. Porque ela fez uma correlação. Uma associação. É claro que não se manteve, né? Deu 2, 3 dias, ela esqueceu. Ela deixou aquilo invisível no subconsciente. Mas é algo pra gente refletir. O que você come? Eu já igual você tinha perguntado no início, se eu não sinto falta. Eu já desassociei. Sim. Eu vejo o queijo, o leite, eu já imagino todas as opções vegetais que eu consigo substituir e eu fazer que o meu paladar hoje já está acostumado, mas eu tô vendo ali toda a historinha por trás, o filmezinho passando na mente, então é algo que não me deixa esquecer. Essa semana, preparando este tema, né, sobre veganismo, eu tenho vídeos, tenho, enfim, um arquivo grande de pesquisa, e aí eu me deparei novamente, já assisti várias vezes, um breve documentário do Paul McCartney, o ex-Beatle, chamado Paredes de Vidro. Se todos os abatedores tivessem suas paredes de vidro, né, o mundo seria mais vegetariano. Aí as cenas ali que da matança, né, como o animal, o porco, o frango, né, a vaca, o boi, enfim, o pato, o ganso é tratado. E não adianta dizer, gente, mas isso aqui é um caso isolado. Não, se você for pegar em vários cantos do Brasil, e do mundo. Podem seguir as leis, né, exatamente como a vigilância solicita, com menos sofrimento possível, mas não existe abate humanitário. Toda dor, todo sentimento ali que ele sente, um medo,
ele tá sendo encurralado, ele viu que outros foram e ele tá indo. Existem várias cenas disso. O animal, ele é um ser ciscente. Todo esse processo, a separar o bezerro da vaca, a fazer a castração dos animais sem anestesia, que são procedimentos comuns. Então, tudo isso, o animal sente. O animal não é um tijolo. Ele tá ali naquele momento dele de dor. Só que, às vezes, ele não chora. Às vezes, ele não consegue vocabularizar isso. E aí, a comunicação fica um tanto subjetiva, né? Mas basta você ver cenas como de documentários que estão aí no YouTube, assim, diversos, tem dezenas, centenas, milhares deles. Terráqueos, para você é muito bom. Né? Como é que é o nome? Terráqueos. Terráqueos, né? Eu assisti dias para trás um chamado Conspiração, né? Conspiracy. Tem no Netflix. Também, Netflix. Tem no YouTube também, que é gratuito. Se você tiver, eu não tenho Netflix. Tá no YouTube também. Pode ver lá. E inúmeros outros, né? Basta que a gente tenha curiosidade, né? Exatamente. Se realmente quer mudar. Uma coisa que eu sempre falo pro meu paciente quando tá, né? Eles perguntam, mas você é vegetariana? Sou e tal. Nossa, não quero nem saber como morre, porque senão eu não vou querer comer. Eu falei, então mais motivo pra você querer. Eu vou abrir aqui. Não, porque se eu souber como morre, assim, as pessoas não associam que aquele bife na prateleira é um animal. É muito engraçado, né? Você pergunta isso pra pessoa, a pessoa não associa a vaca com aquele pedaço, com aquele bife. Acha que é carne, não é animal. E é um trabalho da indústria desassociar. É um trabalho da indústria colocar a vaquinha feliz na embalagem. Fazer esse apelo. Esse apelo. E tanto que tem as leis. Por exemplo, a gente não pode falar leite vegetal, leite de caju, leite de castanha, bebida láctea. Por quê? É todo aquele lobby para não deixar que a gente desconstruir a ideia do animal feliz e da fazenda feliz. Uau! Nayara, fala sobre mais o Go Vegan. Qual é a próxima data que acontece o Go Vegan aqui em Goiânia? Mês que vem é festas juninas, né? Todo mundo Festa super animado? Eu Isso. tô. Dia 4/6, domingo, tem a feira vegana lá na Vila Cultural Cora Coralina. Das 16 às 21 horas, entrada gratuita e aberta ao público. Tem uma variedade de coisas, tudo sem testes de animais. Tem cosméticos, tem alimento, tem roupa, tem bolsa, tem tudo que vocês imaginarem. Tem, paralelo a isso, dentro do evento, né, a gente promove atividades também gratuitas. Vamos falar sobre compostagem, resíduos orgânicos, que é algo que todo mundo tem muito em casa, né? E aí aquela destinação para aterro nem sempre é a mais correta. Vamos fazer uma oficina de flores, de papel com a temática junina e mais algumas coisinhas aí. Sempre a gente coloca um documentário ou outro também. E a gente convida vocês, a família, para vir, convida os amigos, todo mundo. E quem tiver curiosidade de conhecer mais na internet, o que pode acessar para conhecer mais sobre o veganismo? As nossas redes sociais da feira o Instagram, GoVegan_feira. E o Facebook é Feira GoVegan, né? GoVegan Feira Vegana. Seja www.sejavegan.com.br. É um bom link para se começar aí do lado do que ler, do que ser, né? E na prática, quem quiser conhecer receitas veganas, onde é que a gente vai? Tem vários blogs interessantes. Eu gosto do presunto vegetariano. Presunto vegetariano. Domingo, eu sou culinarista, né? Eu cozinho aquilo que eu faço em casa no meu dia a dia. Domingo eu vou dar um curso de culinária. Quem tiver aí, querer participar, estamos aí. Vamos lá? Exatamente. Carla, então, resumindo, podemos viver bem sem carne? Totalmente. A gente não precisa, na verdade, né, nada de origem animal, né, pra gente viver. Se a gente até pega, por exemplo, umas coisas ômega 3, né? Então vamos comer peixes, vamos comer sardinha, vamos comer salmão. Só que da onde vem o ômega 3? Das algas, né? Que o peixe obtém da alga ômega 3. Então, ele é absorvido e vai pra carne. Então uma por que loucura a gente aí não pode... do ano passado, eu acho, ano retrasado pra cá, uma loucura esses modismos, né, de consumir, no caso aí,
ômega 3, né? Aí come do animal de cativeiro, que é criado com ração. E cheio de conservantes e corantes para dar aquela cor da carne, né? Rico em mercúrio, que é um metal tóxico, e pobre em ômega 3. Gente, que é ômega 3? Linhaça. Na verdade, a gente pensa, é o que eu falo sempre com o paciente, não só a relação ômega 3, não pensar só em ômega 3, mas pensar na relação ômega 6 e ômega 3. Então, porque a mesma enzima que converte um vai converter o outro. Então, se eu tenho muito ômega 6, ou seja, se eu tenho muito óleo, se eu tenho muita fritura, eu tenho muito ômega 6, falando de uma forma mais simples. Se eu tenho mais ômega 6, eu tenho menos ômega 3. Como é que eu faço para melhorar meu ômega 3? Paro de consumir muito ômega 6. Então, eu paro de consumir principalmente esses óleos vegetais, e principalmente que vem na forma, né, de fritura, refogados, alimentos, e começo a ter mais ômega 3. Então, a gente pode fazer várias associações. Até eu faço muito paciente fazer um mix de azeite extra virgem com óleo de linhaça. Pronto. Você já vai ter uma ótima relação de ômega 6 com ômega 3. Você consome cru para colocar na salada. Existe um grande problema aí, o Carla, então, que é da informação, né? Com certeza. Às pessoas, chegar a nós. Sim. Né? Emerson, sobre informação, elitismo, veganismo, coisas gourmet. Eu acho que, assim, é muito simples você ser vegetariano. Afinal, a gente só come alface. Como chamou a gente de herbívoros, né? Não tem muita dificuldade, porque ali no seu prato você só retirou, vamos, assim, se não grosso modo, né, retirou só a carne, mas tá comendo ainda salada, arroz, feijão, verdura, etc. A questão da informação. A informação, sim, ela é pouco divulgada, informação de qualidade, né, correta, verdadeira, e as pessoas tentam abafar muito esse assunto. Quando você não quer conversar, você não divulga, aquele assunto morre com você. Então, às vezes a pessoa chega, o vegano é radical, é chato, ou o homem que quer falar demais. Mas não. Desqualifica, né? A pessoa que é comum isso, né? Então, é aquela assim, vamos falar mais sobre o assunto. Ninguém tá catequizando ninguém, né? Mas assim, vamos conversar mais, debater mais sobre uma alimentação saudável, sobre viver e deixar viver. E é por isso que o Conexão Ambiental trouxe este assunto aqui hoje, né, para ser debatido, conversado, né, porque não tem um debate, não é confronto de ideias, ninguém tá aqui para isso, é para falar de uma alimentação diferente, saudabilíssima, né, não sei se existe essa palavra, enfim, trouxemos aqui essas duas pessoas maravilhosas hoje para conversar aqui com você. Quero agradecer muito aqui a presença da Carla Skoda, ela é nutricionista, pós-graduanda em nutrição clínica funcional, nutricionista da equipe do Dr. Weder William, do Instituto Cirúrgico Medplastic, e também da equipe NutriCook, com atendimentos em ênfase aí para os vegetarianos e veganos, né? Quer passar para a banda de cá? Fala com a doutora Carla aqui. Obrigado, Carla, pela sua presença aqui no Conexão Ambiental. Eu que agradeço. Muito obrigada e espero ter, para quem aí está escutando, plantar uma sementinha, né, no coração e na alma de cada um para despertar um pouco mais esse cuidado. Não só por você, mas por você, pelos outros, pelos animais e pelo planeta. Isso, e depois vai lá no fundo do seu quintal, na frente do seu quintal, plante outras sementes que é para você comer todo dia, alimento feito por você. Quero agradecer também imensamente aqui a Nayara Assunção, né, administradora, empresária e organizadora da GoVegan, Feira Criativa Gastronômica, que acontece dia 4/6, dia na 4. Vila Cultural. Domingo? Domingo. E dia 24/6 é festa junina beneficente. A renda vai ser em prol dos animais, dos abrigos aqui de Goiânia. Trabalho super sério que a gente está organizando aí pelo 2º ano consecutivo. Beleza, olha só. Legal. Agradeço muitamente essas duas pessoas que estiveram aqui, maravilhosa, nesse nosso bate-papo. O programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio aqui na M de Renata Borges. Obrigado, Renatinha, mais uma vez. Supervisão de Fernando Kozak, tá aqui, abração, Fernando. Gerência de rádio de Jair Cardoso e a apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Fique agora com o programa Fala Goiás, com Josiel Menezes, aqui na Rádio Brasil Central. E na RBC FM você fica na companhia de Roberto Cândido, com o programa Juvencio Alarcon. Isso, com Juvencio Alarcon, com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental.
jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.